Quando eu era seminarista em uma instituição bastante liberal, eu lembro-me de um incidente que ocorreu em uma das nossas aulas de homilética, aulas destinadas a te ensinar a pregar. E o nosso professor de homilética era basicamente um instrutor de oratória, não um teólogo ou um estudioso da Bíblia. E geralmente, no final do sermão de cada aluno, ele fazia uma análise, uma crítica da entrega e a organização do conteúdo. Mas normalmente se abstinha de qualquer crítica do conteúdo teológico. Mas eu me lembro que um dia um dos alunos da classe deu o que eu pensei que foi uma mensagem bastante comovente a respeito da visão de satisfação substitutiva da expiação. E quando ele finalizou, o professor de homilética se levantou, ele estava fora de si com ira e falou e disse: como você ousa pregar a teoria substitutiva da satisfação da expiação nos dias de hoje? Eu não pude resistir a levantar a minha mão e ele me chamou e eu disse: desculpe-me, mas o que há nos dias de hoje que torna a doutrina bíblica clássica da expiação subitamente obsoleta? E lá fomos nós. Mas quero dizer que tem havido uma resistência feroz em nossos dias contra a visão clássica da expiação. Como eu mencionei quando analisamos o aspecto da satisfação da expiação, há aqueles que creem que é simplesmente bárbaro e pré-científico pensar em uma expiação pela qual alguém trabalha como substituto e derrama o seu próprio sangue para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas a ideia da substituição está tão profundamente enraizada em todo o conceito bíblico da redenção que eliminar a substituição da nossa teologia e da nossa cristologia é, em minha opinião, simplesmente descartar as Escrituras completamente. Karl Barth, que não carregava nenhuma orientação para a ortodoxia clássica, certa vez fez a observação de que, em seu julgamento, a palavra mais importante em todo o Novo Testamento é a palavra grega huper, que significa em nome de, indicando uma redenção que é realizada vicariamente, uma redenção que é realizada para nós por outra pessoa. Agora, de novo, o Novo Testamento olha para Jesus e entre os títulos que são dados a Jesus no Novo Testamento está o título do último Adão, ou o novo Adão, no qual Cristo se torna um representante de maneira análoga à maneira pela qual Adão foi o nosso primeiro representante. E o Novo Testamento trabalha o ponto de que, na queda de um homem, a ruína e a morte vieram ao mundo. E, por intermédio da obediência de outro homem, a redenção veio a nós. Então, encontramos esse conceito da representação no Novo Testamento com respeito ao papel de Jesus como o Adão bem-sucedido, o último Adão, que fez por nós, por seu povo, o que o primeiro Adão não conseguiu realizar. Mas também, se voltarmos ao Antigo Testamento e vermos como todo o conceito da expiação funciona em Israel, por um elaborado sistema de ritual e cerimônia que Deus ordenou ao seu povo em termos do dia da expiação anualmente, no qual vários animais eram envolvidos. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote que foi escolhido e unicamente capaz de oferecer o sacrifício requerido por Deus para expiar os pecados do povo. Antes que ele mesmo pudesse oferecer o sacrifício, ele tinha que oferecer sacrifícios próprios
para ele se qualificar para agir como um sacerdote para o restante do povo. E então, é claro, no drama do ritual da expiação, no tabernáculo e no templo, estavam envolvidos dois animais distintos. Por um lado, havia o bode expiatório. E você se lembra de como, na situação do Antigo Testamento, um dos ritos associados ao dia da expiação era quando esse animal era levado até ao sacerdote, ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, colocava suas mãos na cabeça do bode, simbolizando a transferência ou a imputação dos pecados do povo ao animal. Então, o animal era expulso, levado para o deserto, para longe do acampamento, longe da presença de Deus, que era uma experiência que se transformava em bênção. Isso foi simplesmente parte da expiação. A outra parte era a morte do cordeiro, cujo sangue era então aspergido sobre o propiciatório, que era próximo da arca, ali uma tampa, próximo da arca da aliança, que era o trono de Deus, que se achava lá no Santo dos Santos. E de fato, a linguagem que é usada ali é que aquele propiciatório foi chamado de a reconciliação, porque ali o sangue derramado indicava a maneira ou o meio pelo qual Deus reconciliava-se com o seu povo. Então você tem essa cerimônia e esses rituais elaborados. E, no entanto, no Novo Testamento, somos lembrados de que esses substitutos usados na cerimônia, no dia da expiação no Antigo Testamento, eram apenas sombras de uma realidade que viria mais tarde. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o sangue de touros e bodes não pode tirar pecados, de modo então que o valor daqueles sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento se restringia a haver uma dramatização ou uma ilustração da expiação autêntica que ainda estava por vir. Em outras palavras, as pessoas foram justificadas, dizem-nos, por crer na promessa de Deus, e que ao olharem para esses ritos e essas cerimônias, estavam vendo, como eu disse, sombras de uma realidade que ainda não havia chegado. E a única coisa pela qual os pecados do povo em Israel receberam expiação verdadeira foi da expiação de Cristo. Que essas outras coisas meramente prefiguraram e significaram. Mas o ponto que eu quero que vocês vejam é que naquela cerimônia do Antigo Testamento, o conceito da substituição era central. Agora, por que o sacrifício de sangue? Lembro-me de John Guest, o evangelista da Inglaterra. Uma vez ele fez uma declaração. Quando você ouve os cristãos sempre falando sobre o sangue de Jesus e o poder do sangue e tudo isso, ele disse: suponha que Jesus descesse do céu e fosse arranhado com um dedo e uma unha. Isso bastaria como expiação? Isso é sangue, e é o sangue de Jesus. Não é tudo o que é necessário? Não, o ponto que John Guest estava fazendo era que, para os hebreus, o derramamento de sangue, o derramamento do sangue, significava conceder vida. Porque a punição pelo pecado, originalmente, era a morte. Não apenas feridas, não apenas uma punição corporal, não simplesmente arranhar com o dedo e a unha, mas o que era necessário para a transgressão contra Deus era a vida do perpetrador. Todo pecado, originalmente, é capital contra Deus. Então, a expiação indicada nesses rituais de sangue, não apenas simplesmente sangrando, mas morrendo. Esse era o ponto. E o aspecto da substituição foi visto que o que Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês pecaram, vocês cometeram crimes capitais contra mim, e a lei requer a morte de vocês. Mas eu aceitarei, no lugar da morte de vocês, a morte de um substituto
simbolizado pela morte desses animais que foram fornecidos no sistema de sacrifício de Israel.